A paz e a chama chama dos irmãos. Shalom, shalom a todos nos 4 cantos da terra. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre os sofrimentos do Mashiach. Se nós somos guerreiros de somos guerreiros de Ausha, devemos saber aquilo que nosso Mashiach passou aqui, para nós termos ideia dos seus sofrimentos quando esteve aqui. Vamos começar a nossa leitura no livro de Isaías 53. Vamos ler só aqueles versículos que têm a ver com o tema, aqueles que são mais fortes. E vamos iniciar dizendo assim: ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia nele no seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado, foi rejeitado pelos homens, viveu como um homem de dores, experimentou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de que os seus semelhantes escondiam o rosto. Foi desprezado, foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E, no entanto, suas dores eram nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo, levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado, castigado por Yahweh, pela mão de Yahweh, ferido e torturado. Ele foi maltratado, humilhado, torturado. Contudo, não abriu a sua boca. E agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha muda na presença dos teus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Por um falso julgamento, nosso Mashiach foi açoitado. Por um falso julgamento, nosso Mashiach foi erradicado na terra dos viventes. Os mesmos que o torturaram, o maltrataram, os mesmos erradicaram o seu nome na face da terra. E apareceu um impostor que hoje é adorado em todo o mundo. Amados, a Escritura deixa-nos bem claro como foi o sofrimento do Mashiach. O Mashiach nem na sua infância, a infância não foi assim como uma criança normal, porque ele já veio neste mundo tendo uma coisa que não era deste mundo. Ele não tinha pecado algum, ele não tinha a natureza do pecado. E isso fazia com que ele fosse diferente de todos. Porque ele, por mais que fosse pequeno, ele tinha amor à criação. O que a maioria de nós hoje não temos. A angústia do Mashiach, ela se estendeu desde lá, até quando ele cresceu, começou a realizar a obra. Ele era um homem angustiado, era um homem triste, porque ele via a maldade do mundo como era crescida. E ele não podia fazer nada naquele momento. Amados, quando nós vamos no livro de Lucas, quando o Mashiach estava em Getsemane, fazendo a sua oração, o pai diz aqui, a Escritura diz assim: apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos ele orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E diz mais ainda, e vai dizer mais: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em sangue. Hoje era homem como nós, e nós sabemos o que? Viver, aguardar que amanhã vai me acontecer isto ou aquilo. Ele sabia do seu próprio destino, é por isso que ele sofria. Meus irmãos, se nós formos a ver, muita coisa acontecia a ele. No versículo 10, Lucas 23, vai dizer: e estavam os principais dos sacerdotes e escribas acusando-o com grande veemência. Toda a gente acusava de qualquer coisa. O povo acusava-lhe de muita coisa. Os sacerdotes e todos os outros acusavam a ele injustamente. E convocando Pilatos, no versículo 13, principais de sacerdotes e os magistrados e o povo, dizia-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertor do povo, eis que, examinando vossa presença, nenhuma culpa do que o acusais eu acho neste homem. Mas o que o povo dizia o quê? Mas toda a multidão clamou: fora daqui com este, solta-nos Barabás.
E o povo intensificadamente repetia: crucifique-o, crucifique-o, crucifique-o. Ele foi rejeitado, meus irmãos. Ele foi rejeitado. Mas o que vai dizer a Escritura? A Escritura vai dizer assim, meus irmãos, em Ishaiah, ainda Ishaiah 52, não é? Vai dizer assim: eis que meu servo há de prosperar em sabedoria, será engrandecido, elevado às alturas, muitíssimo exaltado. Este homem que foi desprezado nesta terra, ele vai voltar. E ele, quando voltar, ele será engrandecido, elevado às alturas e muitíssimo exaltado. Assim como muitas pessoas ficaram pasmadas à vista dele, tão desfigurado estava o seu aspecto como homem e nem parecia um humano. É que diz as Escrituras, mas vai dizer assim: semelhantemente, ele aspirava, ele aspergira muitas nações, os reis calarão a boca por causa dele. Quando ele voltar, o Mashiach, quando voltar, todos irão olhar, irão contemplar. Irão contemplar. Aquele que foi desprezado será contemplado em sua glória. A Escritura vai dizer mais ainda: pois aquilo que não lhes foi contado, verão, e o que não ouviram, entenderão plenamente. A Escritura vai dizer assim: semelhantemente, ele aspergirá muitas nações, e muitos reis calarão a boca por causa dele. E pois aquilo que não lhes foi contado, verão, e o que não ouviram, entenderão plenamente. Então, meus irmãos, estas coisas que as pessoas não percebem hoje, não percebem agora, todos irão perceber na hora certa, com a vida, porque agora estamos no fim dos tempos, todas as coisas vão se esclarecer. Amados, se nós somos soldados de Yahshua, devemos saber que ele sofreu muito nesta terra. E os sofrimentos que tu, irmão, passa hoje, estás a passar sofrimentos também como Mashiach passou. Apesar de que nossos sofrimentos nunca vão chegar aonde os sofrimentos do Mashiach chegaram. O Mashiach não tinha natureza do pecado. Nós temos natureza do pecado. Então é preciso nós nos esforçarmos cada vez mais. Nos colocarmos cada vez mais firmados ao lado do nosso Mashiach. Somos militares dele, somos tropa dele. Fica na Shalaim de Yahshua, que o Criador Todo-Poderoso dá um conforto a você e sua família. Que assim seja. Aleluia.